Contraplano de volta aqui na sua tela e vamos continuar aqui o bate-papo com o Vicente. Vicente, conta um pouquinho agora, uma introduçãozinha do livro, como que te deu esse insight? Vou escrever uma autobiografia, como que você percebeu que tinha material suficiente para que transformasse suas memórias num livro? Como que foi isso aí? É muito boa essa pergunta. Eu costumo dizer que eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Por quê? Porque como eu estava falando no primeiro bloco, eu cumpri 8 meses de uma pena de 6 anos e eu fugi, em junho de 99. E eu fiquei de 99 até 2007 como foragido, ou seja, 8 anos, quase 3.000 dias como foragido. E no começo de 2007 eu tive um encontro com Cristo, eu entrei dentro de uma igreja que eu não queria ir, mas eu não vou contar porque está ali no livro. Sim. E aí eu entrei dentro de uma igreja e tive um encontro com Cristo. Então a minha busca começou a passar assim, na minha visão, eu havia alcançado a liberdade do meu espírito, da minha alma, mas eu ainda tinha uma questão a ser resolvida com a justiça. E a própria palavra diz isso, que nós temos que respeitar todas as autoridades que nos são constituídas. E a partir disso eu comecei a ter essa busca, e no começo de 2008, Deus simplesmente fez um milagre na minha vida e apagou toda aquela condenação que tinha. Mais detalhes, comprei o livro. E aí, a primeira vez que eu subi no altar dessa igreja, para mim falar desse milagre que eu havia vivido, nesse dia, eu não lembrava disso, mas nesse dia eu falei, e essa minha história um dia vai se tornar um livro. Eu falo que eu não lembrava disso porque quando eu comecei a confeccionar mesmo esse livro, a capa dele, quando chegou para mim da editora, eu comecei a disparar para alguns amigos. E um amigo me falou isso. Cara, eu tô muito feliz porque naquele dia, há 10 anos atrás, que você falou que você publicaria um livro, eu estava presente lá e hoje ver essa capa é muito emocionante para mim. Ou seja, era algo que eu não lembrava. Só que assim, eu falei isso em 2008 e o livro saiu em 2018. Até 2015, esse livro só estava aqui. Eu tinha uma grande dificuldade de tirar ele da minha mente. É porque era a minha história, então eu saberia falar, mas escrever, transcrever era muito difícil para mim. Então, a única maneira que eu enxergava de conseguir publicar esse livro seria uma pessoa que conhecesse parte da minha história e fosse meio que jornalista, assim, escritor. Essa pessoa ia me entrevistar, eu ia responder e essa pessoa ia escrever. Era a única maneira que eu entendia que eu conseguiria fazer esse livro. E todas as vezes que eu tentava fazer dessa forma, não dava certo. Aí um dia eu sentei e falei, não, eu vou escrever. E aí, a partir do momento que eu peguei, escrevi a primeira frase, aí foi. Aí fluiu. Aí um amigo que é escritor também, que é o Flaunísio Faria, ele estava bem próximo dele nessa época, eu passei para ele como um relato cronológico. Então foi ele que separou por capítulos, ele que, inclusive foi ele que deu o nome do livro. Porque quando eu passei para ele, ele falou assim, então, cara, mas você passou, tô aqui te ajudando, separando por capítulos, mas e o nome do seu livro? Eu falei, nem pensei nisso. Ele falou assim, eu tenho um nome pro seu livro. Eu falei, qual? O Pastor das Ruas. Eu falei, não, cara, não mexe com isso aí não. Porque esse negócio de pastor é complicado, porque para as pessoas que são dentro do meio cristão, elas vão falar assim, mas esse cara não é pastor, por que agora ele está falando que ele é pastor? E para as pessoas que são de fora, que muitas vezes são contaminadas pelos maus testemunhos, elas vão falar assim, já é mais um pastor que vai querer ficar rico e ganhar dinheiro e roubar dinheiro dos fiéis. Eu falei, não mexe com isso não. Daí ele falou assim, parou a choradeira? Agora deixa eu explicar por que o nome do seu livro tem que ser O Pastor das Ruas. Porque você é um cara que passou pelo crime, que passou pelas drogas, passou pela prisão. Hoje em dia você saiu dessa vida e você faz esse trabalho social com essas mesmas pessoas que outrora faziam essas práticas com você. Então em nenhum momento você discrimina eles, em nenhum momento você deixa de falar com eles. Então automaticamente você é o pastor dessas pessoas. Então com esse argumento ele me convenceu. Aí ficou Blood, o Pastor das Ruas. Legal. E Vicente, a gente sabe que o exemplo arrasta. Então, depois de todas essas experiências que você teve, você escreveu o seu livro, qual é a resposta que você tem hoje das pessoas que leem os seus livros e também dos trabalhos que você faz, indo até fundações casa, indo até presídios? A resposta é sempre maravilhosa, seja nesses locais, na Fundação Casa, em presídios, né, em casas de recuperação, em escolas, ou seja no tete-a-tete, quando você encontra uma pessoa que comprou, alguém te manda uma mensagem, a resposta é maravilhosa porque, como você falou, o exemplo arrasta. Eu não estou aqui contando uma história que eu li num livro, ou uma história, é a minha própria história de vida. Então as pessoas se identificam porque quando eu falo com as pessoas, eu estou olhando no olho delas, e eu estou falando para elas que
há uma possibilidade de mudança, que tem jeito sim, que nem tudo está perdido. Porque o quadro pode ser horrível, existem pessoas com quadros verdadeiramente difíceis, morando mal, sem estrutura familiar, comendo mal, sem emprego. Existem realmente situações muito difíceis, mas sempre há uma oportunidade, é o que eu falei no começo. Eu acredito que nós precisamos investir nas pessoas, investir realmente no ser humano. O ser humano ele tem que olhar para dentro de si mesmo e se sentir capaz, Eu acho um crime, por exemplo, você chegar numa criança que mora numa periferia, mora numa favela, que é negra, e essa criança tem um sonho, por exemplo, de ser doutor, de ser médico. Eu acho um crime você chegar nessa criança e falar assim, não, é melhor você ser jogador de futebol, ser músico, porque com essas suas condições, esse é o melhor caminho para você. Eu acho um crime, porque aí você está matando o sonho. Eu dei um exemplo que mas isso acontece também com adultos, é um crime matar o sonho das pessoas. Então, nós temos que investir, as pessoas precisam acreditar no poder delas mesmas. E como eu falei antes, isso seria o melhor remédio para o imenso índice de desemprego que nós vivemos, porque são pessoas investindo em dons que elas já têm, incentivadas a investir nos dons que elas já possuem, e a partir disso elas não só sobrevivendo, mas também fazendo o comércio girar, fazendo o dinheiro girar, sustentando suas famílias, gerando outros empregos. Então eu acredito muito nisso também, que a desburocratização do empreendedor individual deveria também acontecer nesse sentido, porque as pessoas elas vão estar investindo nos dons que elas já possuem, e a partir daí elas começar a trilhar a sua vida. Então, todas as vezes que eu vou nesses locais, eu tenho encontros assim com pessoas no dia a dia, como foi aqui com o rapaz que trabalha ali na frente. Ele falou, cara, eu li o seu livro, e eu falei pro seu irmão que eu ia falar com você, que seria uma honra te conhecer. Eu também passei por diversas coisas na minha vida e foi um incentivo para mim. Essa é a melhor resposta. Então, eu como fui uma pessoa eu sou uma pessoa que tem uma história de superação, me sinto na obrigação de passar isso para as pessoas, que as pessoas podem superar, essa situação difícil pode acabar, mas é necessário investir no ser humano. Essa é a minha visão. Eu concordo com você que as pessoas têm que se descobrirem e confiarem em si mesmo, mas eu acho, não sei se você acha, que o Estado também tem com certeza um fator importante ali de estimular isso, de valorizar as pessoas, principalmente nas comunidades à margem aqui, né, da sociedade. E eu não sei se o Estado está fazendo muito bem esse trabalho. Eu acredito, não está fazendo, está fazendo. Eu acredito muito nisso, que é uma obrigação do Estado. É uma obrigação do Estado também investir no ser humano, seja na grade curricular, seja em uma grade extracurricular, é obrigação, porque você imagina que hoje, no sistema educacional como ele o aluno ele pega uma matéria, é passado para ele, então ele responde em cima daquilo. Mas ele precisa e o que aquilo realmente de verdade prepara ele para a vida, para o dia a dia dele. Então ele precisa ser preparado para o dia a dia dele, para a realidade dele. Então e como que isso acontece? Preparando ele para conhecer primeiro a si próprio. Ele precisa se conhecer, saber, é preciso reconhecer os seus dons. Na escola, já conhecer os dons que as crianças já têm, logo no princípio. E aí, a partir daí, fazer com que esse dom seja cada vez mais elaborado, cada vez mais lapidado, estimulado. Eu acredito nisso. Então, com certeza o Estado não está fazendo, mas é uma obrigação na minha visão. É isso aí. E a gente assistiu uma das suas entrevistas, Vicente, e lá você falava que o crime é uma ilusão. Eu achei essa sua fala muito forte. Então eu queria que você contasse também pra gente, às vezes, alguém que vai assistir o seu programa e tá passando por uma situação complicada, não vê oportunidades e acha que o crime pode ser um caminho. Conta pra gente um pouco dessa sua visão. Por que eu falo que o crime é uma ilusão? Porque quando eu entrei no crime, meu filho Vicente, meu filho mais velho, ele tá com de 8 a 10 meses de idade. Então a desculpa perfeita que eu tinha, que hoje eu sei que foi uma desculpa, que era na verdade uma armadilha, era que acabei de perder o emprego, não tenho onde morar, tô morando aqui na favela porque os caras me deram um barraco para mim morar, então eu preciso de alguma coisa para comprar leite e fralda pro meu filho. Então eu fui pro crime com essa desculpa. Mas essa era tamanha essa desculpa, que depois eu já totalmente envolvido no tráfico, muitas vezes a 2, 3 metros de distância eu vi o meu filho andando, dando seus primeiros passos, e eu não podia parar o que eu estava fazendo pela responsabilidade que eu tinha para ir ajudar o meu filho. Então é uma ilusão.
Geralmente, os jovens, quando eles ingressam para o crime, eles ficam naquela ilusão do carrão, né, das correntes, né, do dinheiro, ficam nessa ilusão, mas eles não percebem que existe o risco de morte, eles não percebem que existe o risco da prisão, e principalmente, as pessoas que você mais ama são as pessoas que você mais faz sofrer. É a mãe, são os filhos, são os pais, são os irmãos, são as pessoas que mais fazem sofrer. Então é uma ilusão. E é um dinheiro que vem fácil, mas vai muito mais fácil do que ele vem. Hoje em dia eu tenho prazer de andar de cabeça erguida e eu ver uma viatura da polícia e não ter medo algum. Inclusive, as últimas vezes que eu tomei uma batida policial, terminou com os policiais pedindo para que eu orasse por eles. Para que eu fizesse uma oração para eles, porque eles estavam com um dia difícil. Então, hoje eu sinto o prazer de poder andar de cabeça erguida e não ter nenhuma preocupação com isso. Não ter nenhuma preocupação de passar num comando, nenhuma preocupação de tomar uma geral, de tiver que andar de madrugada, se tiver em algum lugar, não tem nenhuma preocupação com isso. Porque eu posso andar de cabeça erguida porque eu sei que hoje eu sou uma pessoa que não deve nada nesse sentido. Então, é uma ilusão por isso, porque você sofre. Você não ganha o rio de dinheiro que você acha que vai ganhar, que é aquele que você vê nos filmes, ou que você vê, de repente, no exemplo do seu lado. Você não ganha aquilo, você arruma muito mais problema do que solução. E eu sempre falo isso para os jovens, principalmente quando eu vou nas escolas e na Fundação Casa. Eu falo assim, muito mais do que o dinheiro que você saiu para buscar, seja roubando, seja vendendo droga, muito mais do que esse dinheiro que você saiu para buscar, para trazer algo para dentro de casa, sua mãe quer muito mais a sua presença, que você volte para casa do que esse dinheiro. Porque esse dinheiro pode voltar, mas daqui a pouco você pode não voltar. Ela prefere que você volte, ainda que você volte, mãe, hoje entreguei currículo o dia inteiro e não aconteceu nada. Do que você volte com o dinheiro, mas ela saiba que é um dinheiro ilícito e que daqui a pouco vai trazer problema para você. A sua presença é muito mais importante do que isso. Legal, Vicente. Várias palavras aí importantes para os jovens e para a sociedade e a comunidade em geral, né? Isso, uma lição de vida mesmo, Vicente. Foi uma honra te receber aqui, conhecer um pouco da sua história e também ouvir um pouco da sua história, que com certeza tem muito a ensinar e muito a contribuir para todos nós, né? Isso. E para as pessoas que quiserem saber a sua história, fala aí agora como que encontra o seu livro. Isso aí, deixa sua mensagem aí. Então, eu queria deixar a mensagem, como eu falei, é uma autobiografia. É um livro que ele fala de mim mesmo, fala da minha história. E a mensagem é exatamente essa, uma mensagem de superação. Você pode mudar. Você pode mudar, nem tudo está perdido. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos porque hoje a situação está difícil. Não entregue os pontos porque você não enxerga para a sua própria vida uma perspectiva de futuro. Não entregue os pontos. Comece a pensar. Levanta todos os dias acreditando em você. De repente você acredita em tanta coisa. Você acredita que seu time vai ser campeão. Você acredita que o candidato que você votou vai dar certo. Você acredita em tanta coisa, mas acredite em você primeiro. É basicamente isso que fala o meu livro. Então você pode, através do e-mail vicentejunior296@gmail.com, você pode também, através das redes sociais, Vicente Blood, está aí embaixo aí, você pode ver. E aí nós poderemos também bater um papo e eu não quero somente vender o livro para as pessoas. Eu quero conhecer a história das pessoas. Eu quero, se possível, ajudar essas pessoas também a construírem uma nova história. De repente, quantas e quantas pessoas não têm também uma história para escrever um livro e a partir daí também viver disso, escrever uma poesia. Eu quero incentivar as pessoas. Esse é o meu trabalho, esse é o meu projeto, esse é o meu sonho de vida. Isso aí. Parabéns, Vicente. Obrigado. A gente que agradece, Vicente. Foi uma honra. Valeu você que ficou até o finalzinho deste programa acompanhando. Continue acompanhando aos outros episódios do Contraplano e aos outros programas da TV Câmara. É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia. A gente espera que vocês tenham gostado desse programa. Tchau, tchau. Tchau. Fala, galera. Está começando mais um Nosso Som Clipe, o seu programa de música aqui da TV Câmara Jacareí. E hoje vamos ver o trabalho da banda Corte Animal. Fiquem agora com o videoclipe da música De Peito Aberto. Vai ver, depois de tanto hibernar, atrofiado está. Já se foi o real sentido, estamos indo
aberto, de peito, peito aberto, de peito aberto, baby, sem ao menos saber ao certo. Uma dança elegante de passos depravados, um perpétuo instante. Peito aberto, de peito, peito aberto, de peito aberto, baby, sem ao menos saber ao certo. Meu bem, se você for, eu vou também. O Império Romano queima no final pra gente cantar. A banda é formada por James Guará no vocal, Gabriel Zarro na guitarra, Arthur Bueno no baixo e Daniel Elias na bateria. O clipe de Peito Aberto é fruto de uma experiência audiovisual. A ideia é produzir o movimento cinematográfico do expressionismo alemão, mesclando no contemporâneo presente no som da banda. Dialogando sobre conflitos entre a razão e a emoção, a fantasia do curta se torna um ponto de fuga para o algo novo. Uma barreira que se atravessa apenas estando de peito aberto. Bom, o nosso Som Clipe fica por aqui e você aí de casa também pode participar. É só enviar um e-mail para tvcamerajacareí@gmail.com com o tema Nosso Som Clipe. Até a próxima!